Taça depois desta paragem, que, como o próprio treinador disse, já não é a primeira vez que acontece no Campeonato Nacional. Boa noite, Inês, boa noite a todos. É de certa forma uma forma de estar e de comunicar a que já nos vamos habituando em Bruno Lage. Claro que foge quase sempre a algumas polémicas, principalmente se os assuntos não estiverem diretamente ligados com a equipa, nomeadamente se são diretivos ou se são de outro teor, a dizer, tal como aconteceu com os outros emblemas, que aproveitou este tempo de paragem não só para treinar coletivamente e para que a equipa se assimilasse melhor os processos e as ideias de jogo, mas também aproveitando para frisar que aproveitou esta paragem para recuperar alguns jogadores, talvez de alguma fadiga acumulada, tanto a nível físico como a nível emocional. Portanto, é um discurso que nada ou pouco pode trazer de novo. Em relação às críticas, na verdade, esse trajeto dele dá alguma experiência, acumulada. Diz que não liga muito às críticas, não há ninguém que não liga às críticas. Todas as pessoas têm uma reação às críticas que lhe são endossadas, e Bruno Lage claramente que as terá, mas vai subvalorizando essas mesmas críticas, assim como vai subvalorizando os elogios, embora certamente que gosto muito mais de ouvir elogios do que ouvir críticas. Está a passar um momento um pouco conturbado, penso que o momento mais conturbado desde que assumiu o comando técnico da equipa do Benfica, não só face aos resultados que o Benfica não tem conseguido, os resultados positivos que o Benfica não tem conseguido, principalmente na forma de jogar. O Benfica está a léguas do Benfica da época passada, quanto a dinâmicas de jogo, principalmente a dinâmicas de jogo e a intensidade de jogo. É um Benfica completamente diferente e o Bruno Lage certamente terá que reformular algumas ideias. Vamos seguir para Alverca, é lá que vai jogar o Sporting daqui a pouco. João Miguel Nunes, já há equipas. Já há equipas, para já o 11 do Sporting, olhamos para essas escolhas de Silas. Maximiano, o guarda-redes, vai estar na baliza, depois um quarteto defensivo com Rosier, Ilori, também Neto e Borja, meio campo mais recuado para Dumbiá, ainda com a companhia de Eduardo e Miguel Luís, numa das alas Reze, na outra Vieto e mais para a frente o ponta de lança Luís Filipe. Portanto, olhando para aquilo que é a equipa habitual do Sporting, ficam de fora aqueles que são normalmente titulares, Acunha e também Bruno Fernandes, mas recordo que os dois estiveram ao serviço das seleções e por isso mesmo também já o tinha dito o técnico adjunto do Sporting, era provável que esses jogadores que estiveram a representar as equipas nacionais que pudessem ter menos oportunidades de jogar e assim foi. Ao meu lado o António Tadeia vai daqui a nada estar com o Gonçalo Ventura nos comentários a esta partida. António, escolhas do Sporting para esta partida um pouco esperadas com essas ausências dos internacionais? Sim, verdade. Além daqueles dois que citaste, também Coates e Mathieu, por exemplo, estão fora. E eu creio que acaba por ser uma escolha equilibrada. Silas volta ao 4-3-3. Não vai com certeza abdicar da ideia de jogo que ele quer implantar, mas vai deixar a equipa numa zona de conforto mais próxima daquilo a que ela estava habituada, que é jogar com os 4 atrás e com Dumbiá eventualmente a baixar para um momento de organização ofensiva, de início da organização ofensiva, para fazer a saída a 3 na mesma, mas com os laterais então sim a projetarem-se. E quanto ao resto, uma equipa que tem de facto algumas ausências, falta o Wendel também, relativamente àqueles que habitualmente são titulares, mas que ainda assim com certeza tem jogadores com condições para poderem levar de vencida este Alverca. Atenção que o Alverca é uma equipa forte, é uma equipa que está a jogar o campeonato nacional de séniores, mas que é uma equipa que tem condições e tem plantel para jogar uma segunda liga, porque é uma equipa que está não perdeu ainda um jogo esta época, não perde um jogo desde março. É uma equipa que com certeza vai bater-se muito bem contra o Sporting, ainda para mais, tendo em conta que o Sporting vai poupar alguns titulares e também que a equipa do Alverca tem uma carga de moralização muito superior àquela que é a carga de moralização do Sporting para um jogo como este. Olhando para essa equipa de que falavas do Alverca e também para esse fator, ainda não perdeu esta temporada, também por isso Silas a não dar aqui a oportunidade, por exemplo, alguns pensaram que podia lançar alguns sub-23, isso percebeu-se logo na convocatória
vitória que não ia acontecer, mas esse é também um sinal de respeito de Silas e, por outro lado, se é também a necessidade cada vez mais de começar a consolidar processos, não é? Porque Silas não está assim há tanto tempo a trabalhar com os jogadores do Sporting, tendo em conta até que houve este período das seleções. Sim, mas vamos lá ver, o Sporting tem 23, 24, 25 jogadores no plantel principal, faria pouco sentido, a não ser que não houvesse jogadores do plantel principal disponíveis, ou que os sub-23 de repente fossem superiores àqueles que estão no plantel principal, faria pouco sentido estar a fazer esse tipo de lançamentos contra uma equipa tão poderosa ou tão forte como é, apesar de tudo, esta equipa do Alverca. Enfim, não estamos a falar de uma equipa amadora, não estamos a falar de uma equipa à qual o Sporting ganhará sem qualquer dificuldade. Estamos a falar de um jogo que encerra uma dose de dificuldade grande para o Sporting, e estamos a falar, de facto, como disseste também, de uma equipa do Sporting que ainda está à procura de consolidar não só processos, como modelo, como sistema. E daí que Silas tenha abdicado dos tais 3 defesas que utilizou contra o Vascoínos e não correu nada bem. Já tinha abdicado ao intervalo desse jogo, volta a abdicar hoje, porque sente que precisa ainda de trabalhar e tem que trabalhar com aqueles que tem, que são aqueles do plantel principal, naturalmente. Muito obrigado. António Tadeia, ele vai estar daqui a nada ao lado do Gonçalo Ventura nos comentários desta partida. O Gonçalo ficará responsável pela narração. Equipa de Silas à procura da 3ª vitória consecutiva. Já conseguiu vencer por 2 vezes o treinador do Sporting, quer agora a 3ª vitória. Numa entrevista um pouco mais extensa ao canal do clube, Silas revelou o desejo de conquistar, como no hóquei em patins, títulos internacionais ao serviço do Sporting. É uma pergunta recorrente na vida de um treinador quando convidado a trabalhar num clube. Afinal, porquê eu? O Sporting, quando pensa em nós, seguramente que pensou no futebol que nós praticávamos e também nos jovens que nós lançámos, nos jogadores que foram transferidos do Belenenses para outras equipas que melhoraram a sua vida, que foram, em 20 meses, foram à volta de 16. Portanto, o Sporting, quando pensou em nós, já sabia aquilo que queria. Não foi uma aposta no escuro, mesmo nós não tendo o 4º nível, mas o Sporting, quando pensou em nós, pensou, é isto que nós queremos. A ambição poderá, no entanto, ser vã se não for acompanhada com títulos. O nosso objetivo final é realmente levar o Sporting a ganhar títulos, e o grande sonho é fazer aquilo que há pouco tempo o Hockey fez, títulos internacionais. As ideias e os conceitos não bastam, é preciso os jogadores com o perfil certo. Os jogadores que também tenham a mente aberta e que não se agarrem a uma posição, nem um sistema, nem um movimento. A nossa ideia de jogo tem muito a ver com isso. Muita diversidade na maneira como atacamos, mesmo na maneira como defendemos e como pressionamos, porque nós não jogamos sozinhos e temos que nos adaptar também muitas vezes ao adversário. As referências que servem de guia não são complicadas de identificar, até porque trabalhou com elas enquanto jogador. Na realidade gosto de todos, eu acho que consigo apanhar um bocadinho coisas de todos. Mas referências, 2 ou 3, e Jorge Jesus e Mourinho estão claramente entre eles. E já que chegou à cadeira de sonho, o orgulho não se limita ao próprio treinador. O mais orgulhoso é o meu pai, porque era aquele que ia comigo para os treinos todos os dias, mesmo para aqui, para Alvalade. Saímos daqui às 11 da noite, portanto não imagino alguém mais orgulhoso do que ele, se calhar nem eu. Jorge Silas, numa fase em que tenta ainda convencer o universo leonino. Já aqui falámos do 11 do Sporting, olhamos também para o 11 do Alverca com Bravina baliza, depois mais jogadores, claro, Ronaldo, André Duarte, Andrezinho, Érico ponta de lança, Flávio o extremo, também Jorge Bernardo lateral direito, lateral esquerdo André Dias, depois no meio campo também Rafa Castanheira, Luan o trinco desta equipa e Alex, o construtor de jogo, joga atrás do ponta de lança Érico, um dos jogadores mais perigosos desta equipa que, segundo o seu treinador, não vai estacionar o autocarro frente ao Sporting. É um jovem treinador de 39 anos. Vasco Matos promete que o Alverca vai entrar em campo para dar luta ao Sporting. Ou metíamos o autocarro e ficávamos à espera de um erro depois para fazer um golo, ou vamos provocar o erro no adversário. E acho que a segunda opção é muito melhor. Vamos tentar nós provocar o erro no Sporting com a nossa ideia de jogo, com aquilo que é o nosso trabalho, e vamos tentar fazer pela vida. A vida do clube ribatejano mudou muito na última semana. Jogar contra os Leões trouxe mediatismo à equipa da 3ª divisão.
Isto só faz sentido se ganharmos. Se não ganharmos, futebol é só para quem ganha. Por isso temos que ser muito sérios, aproveitar o momento, mas ser muito sérios com o trabalho e com o rigor, e não podemos dispersar por toda esta envolvência. Vasco Matos acredita que do outro lado estará o melhor 11 do Sporting. Estamos à espera de um Sporting muito forte, preparado para este jogo, no sentido acho que o Silas não vai facilitar, a equipa não vai facilitar. E porque estamos na Taça de Portugal, o sonho da final está na cabeça de todos. E chegar ao Jamor, não? isso ainda falta muito, temos que ser um passo de cada vez, e agora temos um jogo extremamente difícil e depois logo sei o que é que vai acontecer, com calma. A reportagem do António Pedro Carvalho, ontem aqui em Alverca e hoje também aqui, o António Pedro Carvalho agora no exterior do estádio. Pergunto-te, António, se já há muita gente a entrar, até porque, obviamente, sendo um dia de semana, há pessoas que podem deixar para mais tarde essa entrada no estádio por culpa, claro, do trabalho. Olha, a fila que está por trás de mim responde à tua pergunta. Ainda há muitas pessoas que aguardam para entrar no estádio. É mesmo possível que esteja a lotação esgotada. Há pouco o presidente do Alverca dizia-nos que estava quase essa lotação esgotada a ser atingida. Resta também saber se esta chuva não irá afastar algumas pessoas que já tinham bilhetes. À primeira vista parece-me que não, e os 8.000 lugares deste estádio deverão mesmo estar preenchidos. Boa noite. Vem apoiar o Sporting. O que é que espera aqui deste jogo? Dificuldades de uma equipa do Campeonato de Portugal? Penso que não, penso que vamos fazer um bom jogo e penso que vamos ganhar sem dificuldades. Pode ser um bom jogo para o Silas voltar a introduzir os seus métodos, visto que chegou há pouco tempo ao Sporting? Sim, acho que vamos fazer um bom jogo tranquilo, temos que jogar a bola, que é o que sabemos fazer, e vamos embora para a frente. O Sporting é o detentor de troféu, tem aqui responsabilidade acrescida. Vamos ser no ano passado a Taça Portugal. Vamos jogar a bola, vamos mostrar o que sabemos fazer, vamos acabar com os problemas dentro do Sporting, vamos jogar a bola. Ok, obrigado. Aqui deste lado, a sua opinião sobre este jogo, não fuja, diga lá, o que é que espera? Eu espero a vitória do Sporting. O Sporting venceu a Taça de Portugal, tem aqui uma responsabilidade acrescida esta noite frente a uma equipa que está 2 escalões abaixo. O que é que lhe parece? Não sei, vamos ver. Está expectante? Há sempre uma surpresa, sim, há sempre surpresas, sim. Acha que pode acontecer taça? O Alverca pode aqui bater o pé ao Sporting? Nunca se sabe. Muito obrigado. Aqui cautelismo desta adepta do Sporting. Tentava aqui buscar alguns adeptos do Alverca que estavam há pouco por aqui. Mas está aqui este senhor com este cascol do Alverca. Muito boa noite. Este jogo faz lembrar aquelas noites em que o Alverca estava na Primeira Liga e vinham aqui os grandes? Claro, faz. E que o Alverca ganha a taça e que o Sporting ganha o campeonato. Acha que então, torce pelos dois? Mas hoje traz só o cascol do Alverca? Sim. E o Alverca pode hoje fazer aqui taça, na sua opinião? Claro. O Alverca tem que ganhar para ganhar a Taça de Portugal, é mesmo. E o Sporting campeão nacional. Muito bem, aqui este senhor vai apoiar quem? Boa noite. Olha, gosto do Alverca, eu sou benfiquista, mas eu espero que seja um bom jogo. E vou apoiar o Alverca porque o meio pequeno está aqui também. Joga na formação? Numa formação vim do Canadá. E o meio pequeno está aqui, o Alverca não, uma oportunidade para o meio pequeno também. Eu espero que seja um bom jogo e vivo o Alverca e o Sporting, mas espero que seja um bom jogo. Muito obrigado. Um imigrante que voltou recentemente para Portugal, que venham mais também ao futebol. Os adeptos vão chegando em número considerável. Vamos ver se terá casa cheia. O que é certo é que o Alverca fará sempre um bom encaixe financeiro com esta partida que faz lembrar os tempos em que o Alverca estava na Primeira Liga. António Pedro Carvalho e João Miguel Nunes em Alverca estão a acompanhar os minutos que antecedem o início da partida, marcado para as 20h45. Está na altura da conversa com o António Fidalgo e também com o Bruno Prata. Podemos olhar para este 11. António, estávamos à espera de algumas alterações, até porque esta paragem tirou também muitos jogadores aos treinadores para prepararem os jogos da Taça. Era isto que estavas à espera, estas novidades? Sim, no geral sim. Surpreendeu-me um pouquinho a entrada de Tiago Ilori e pensava que Matia poderia ocupar a sua posição no eixo da defesa, mas é a única alteração em relação àquilo que se perspectivava e que inclusive a Silas foi adiantando.
Este jogo é um tipo de teste para ver de que forma e em que quantidade os processos que o Silas passou neste tempo de paragens estarão ou não assimilados por estes jogadores que treinaram muito tempo com o Silas, tiveram tempo para treinar com o Silas, melhor dizendo. Aqueles que não tiveram esse tempo estão no banco, e um banco de excelência, repara. Renan, Ristovski, Mathieu, Acunha, Bruno Fernandes, Bolassi, Gonçalo Plata. É o banco do Sporting. E estamos a ver o 11 que vai entrar, são os 11 titulares que vão jogar hoje frente ao Alverca, os escolhidos de Silas para este jogo, o Luís Massimiano, o guarda-redes, 20 anos, jogava na época passada nos Sub-23, depois Rosier, Luís Neto, Ilori e Borja, o meio campo com Dumbiá e Eduardo, no meio depois Miguel Luís e Vieto nas alas, Luís Filipe e José, os mais avançados. Ou então Rezé um pouquinho também no corredor, e assumindo um 4-3-3 mais bem formatado, poderá jogar Vieto do lado esquerdo, Rezé um pouco no corredor direito e Luís Filipe na zona que lhe cabe, na posição 9. Bruno, ontem ouvíamos o adjunto de Silas a falar deste jogo e ficamos todos com as expectativas mais elevadas, porque percebemos que há de facto uma confiança naquilo que é o trabalho, óbvio, da equipa técnica, e ouvimos o adjunto dizer que agora sim vamos conseguir perceber quais são as ideias desta equipa técnica. Que curiosidade tens para este jogo? O que é que vai mudar no Sporting, na tua opinião? A principal curiosidade tem a ver com aquilo que o António falava. Qual vai ser o sistema de jogo que vai ser utilizado? Porque se olharmos para aquilo que aconteceu sobre a vigência de Silas, verificamos que o Sporting, em 2 jogos, utilizou 2 sistemas diferentes de início e durante esses mesmos jogos utilizou outras variantes. Ou seja, frente ao Aves, que foi a estreia de Silas, jogou em 4-4-2, depois com o Las Klins jogou em 3-5-2, mas durante esse jogo utilizou também o 4-4-2 e o 4-2-3-1. Sendo que, durante estes últimos dias, segundo a imprensa, o Sporting andou a ensaiar o 4-3-3. Daí que eu tenho algumas dúvidas que vamos ter um Sporting distribuído em 4-4-2, como aparecia ali no gráfico. É possível, perfeitamente, com estes protagonistas, mas também é possível que, como dizia o António, o Vieto e o Rezé joguem sobre as alas e o Luís Filipe como ponta de lança, depois com um meio-campo a 3, Eduardo, Dumbiá e Miguel Luís, eventualmente este último a surgir nas proximidades do avançado. E Eduardo um pouquinho na posição 6, talvez. Ou então duplo pivô também é possível, não sei. Nas Aves jogou assim. Mas este lado estratégico é algo que caracteriza com o Silas. Já no Belenenses era uma das características que mais o diferenciava. Creio que as palavras do seu adjunto... Do Manuel Ferro. Do Manuel Ferro é exatamente no sentido de que no Belenenses também estávamos habituados a uma equipa com grande capacidade de jogar com bola, uma equipa que iniciava a construção desde o guarda-redes, uma equipa com um futebol muito associativo e nem sempre se viu isso, designadamente no último jogo para a Liga Europa, frente ao adversário austríaco. Este período, naturalmente, que é uma espécie de pré-época, uma segunda pré-época para o Sporting, ou até uma terceira, porque tendo em conta o número de treinadores... Esses dois jogos que Silas fez já na equipa do Sporting não foram 2 jogos propriamente esclarecedores e fáceis para o Sporting. Não. Do ponto de vista exibicional, claramente abaixo do mínimo exigível. Mas a verdade é que somou resultados positivos e nesta fase é talvez o essencial para o Sporting, até para conseguir que a equipa leonina se reencontre do ponto de vista emocional. Mas será também um Sporting naturalmente diferente, porque é um Sporting com muitos jogadores que normalmente não são titulares. Verdadeiramente, olhando para este 11, eu diria que só 2 ou 3 o são. O Dumbiá, o Vieto e talvez o Luís Filipe, mas neste caso... nos últimos tempos, nos tempos de Silas, e Eduardo também... Eu estou a falar nos tempos mais recentes, como é lógico. Mas há muitas alternativas, ou melhor, as melhores alternativas estão no banco de suplentes, jogadores que na sua maioria estiveram ao serviço da seleção. Eu destacaria principalmente o regresso de Ristovski, que teve uma longa paragem por lesão, já esteve ao serviço da sua seleção, a Macedónia, e regressa aqui aos convocados de Sporting, embora no banco de suplentes.
E talvez o facto mais saliente seja a circunstância do Matia também estar no banco de suplentes, ele que treinou, foi um dos jogadores que esteve a ser ensaiado, mas o Silas preferiu apresentar uma linha defensiva, um centro de defesa com Ilori e Neto. São jogos com características muito diversas e para as equipas. São aqueles jogos, e eu passei por alguns, em que uma das equipas tem pouco a ganhar e muito a perder, e a outra, o Alverca neste caso, tem muito a ganhar e muito pouco a perder. Portanto, é preciso muita concentração por parte dos jogadores de Sporting, uma grande capacidade para se automotivarem, muitas vezes não é fácil nestes jogos, contra equipas de escalões inferiores, em que os jogadores de Sporting sabem claramente que são melhores, sabem a diferença que existe entre eles. Portanto, é preciso ter é preciso que a mensagem que passe da equipa técnica seja uma mensagem que apele muito à concentração e à motivação. Os jogadores têm que estar sempre concentrados e motivados, porque por aquilo que conheço do Alverca, eu não conheço assim muito, quem conheço mais até o Vasco Matos, que foi meu jogador, mas por aquilo que vou lendo deste Alverca, um Alverca completamente diverso daquilo que era há uns anos, que bateu no fundo, reergueu-se, bateu no fundo em relação à década. Exato, bateu no fundo e fechou, e depois regressou, começando nos escalões. É muito diferente daqueles da década de 90. Na década de 90 o Alverca estava na Primeira Liga e oferecia resultados. Sim, esteve 5 anos na Primeira Liga, baixou há mais de 10 anos. Mas é o segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal. Está com 17 pontos, apenas do Olhanense. Defesas menos batidas. Exatamente. Apenas 5 golos sofridos. É um clube que se transfigurou, entretanto, é detido por um milionário brasileiro, mas tem à sua frente como representante o Artur Moraes, o antigo guarda-redes do Benfica. Também falamos, sim, esta semana. É uma equipa que não perde há 16 jogos neste período. A última vez que perdeu em casa, se me permites, eu estive a ler por curiosidade, a última vez que o Alverca perdeu em casa foi em dezembro do ano passado. Não mais perdeu. Não tem exatamente devido à liderança do campeonato de Portugal na Série D com o Olhanense. Sim. E aí há 2 dados curiosos. O primeiro é que tem muitos jogadores. Tem menos um ponto do Olhanense. Tem muitos jogadores que saíram da formação de Sporting. Também alguns da formação do Benfica. Não tem, assim, figuras de primeiríssimo plano. Há um jogador que a certa altura prometeu muito, um central, que chegou a fazer parelha com Éder Militão na Seleção Brasileira de Sub-17, que disputou o Mundial em 2015. Mas o Alverca tem um historial por trás, nos confrontos com o Sporting, que eventualmente pode servir de alerta para a equipa leonina. Foi nos 7 confrontos que estas 2 equipas travaram em Alverca, o Alverca somou 3 vitórias e um empate. Só perdeu 3 jogos. Mesmo no conjunto dos jogos tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Era um Alverca completamente diferente. Claro, a falar do Alverca, a falar de historial. Do Deco, de vários. Do Ricardo Carvalho, do Maniche, do Mantorras. Dessa altura o Alverca tinha estes jogadores. Mas este também é o Alverca que, apesar de estar no Campeonato de Portugal, tem como objetivo subir de divisão, subir à segunda Liga. Sim, parece-me óbvio, está em posição de lutar por isso. No segundo lugar da sua série, parece-me que sim. É um clube que tem estruturas, tem um estádio bom, um estádio com uma lotação de 7.000 lugares. Tem, creio eu, ultimamente ganho condições também de treino que não tinha no passado. Tem uma estrutura profissional. E certamente que tem essa ambição, mas do outro lado, de facto, está um Sporting que tem outras responsabilidades. Começa aqui a defender a vitória na Taça de Portugal, mas também é um Sporting com muitas das suas segundas linhas. E sabendo-se que hoje, tanto no Campeonato de Portugal como na Liga de Honra, e de alguma forma, como dizia o António Tadei, este Alverca bate-se claramente do ponto de vista da qualidade com muitas equipas que estão na Liga de Honra. São equipas que trabalham bem hoje em dia, que sabem defender, que do ponto de vista físico não têm problemas e terá que ser um Sporting competente. É curiosa também a combinação de brasileiros e portugueses, quase 50% de brasileiros e 50% de portugueses, não estará de facto alheio àquilo que tu já frisaste, de ter sido comparado a SAD
foi adquirida por um brasileiro e... Deixa-me só acrescentar uma nota, que é um jogo onde não vai alinhar Bruno Fernandes. Já era esperado, mas a verdade é que o Sporting tem vivido muito do médio internacional. Ele, a última vez que não tinha sido utilizado foi frente ao Famalicão em Alvalade e sabemos o que isso custou eventualmente ao Sporting, uma derrota amarga. Aí não foi por opção. Aí não foi por opção, estava castigado. Estava castigado. Mas é também interessante ver como é que o Sporting se vai explanar sem contar com um jogador que tem um peso determinante e na sua organização. se me permites, como é que, ou se aqueles acontecimentos últimos em Alvalade, e quando digo últimos já não é a curto prazo, a curto e a médio prazo, passaram ou não para balneário, que os jogadores estarão ou não afetados. Não é fácil para os jogadores viverem estes momentos, sentirem estes momentos. Vamos já continuar a nossa conversa. Voltamos a Alverca para perceber, António Pedro, como está a ser a chegada dos adeptos aí ao estádio que vai receber este jogo da Taça de Portugal. Há uma enorme festa, Inês, aqui feita pelos adeptos do Alverca, que ainda estão aqui do lado de fora e, portanto, também percebendo que é uma noite importante para a equipa, uma noite diferente, porque hoje recebem aqui o Sporting, que é o detentor da Taça de Portugal. Os adeptos vão entrando no estádio. Boa noite, estamos em direto para a RTP3. Vem apoiar o Sporting ou o Alverca? Sporting. O que é que espera desta partida? A responsabilidade acrescida, o Sporting é duas divisões acima, venceu a Taça. Exatamente. É para cumprir este ano, ganhar outra vez, sem dúvida nenhuma. Acha que a equipa, nesta paragem das seleções, consolidou-se mais? O Sporting é muito grande e vai se recompor, e com o Silas vai acompanhar garantidamente. Ok, muito obrigado e bom jogo aqui, senhor. Vai apoiar que equipa? O Sporting Clube Portugal. E o que é que espera desta partida frente ao Alverca? 8-0 ao intervalo. Está assim tão confiante? Não. 8-0 ao intervalo. Muito obrigado. Vou tentar aqui recolher mais opiniões de adeptos que vão entrando agora porque o jogo aproxima-se do fim. Vou interromper aqui esta conversa. Vem apoiar o Sporting. O que é que espera desta partida? Eu espero que pelo menos eles ganhem. O Alverca está no Campeonato de Portugal, que é o equivalente à terceira divisão. Acha que pode aqui criar alguma dificuldade? Não, claro que não. Desde que o Sporting ganhe e jogue bem, espero bem que não. Muito obrigado. Está aqui uma senhora que é adepta do Alverca. Vem apoiar o Alverca esta noite? Sim, o Alverca. E acha que hoje pode haver aqui o chamado Tomba Gigantes? Pode ser o Alverca frente ao Sporting? Acho que não, acho que não. O Sporting é mais forte. Não está confiante então? Não, eu não sou do Sporting, mas... Não sei, eu perguntava-lhe o Alverca, não está confiante na vitória do Alverca? Não sei, acho que o Alverca é um bom clube, mas acho que não tem hipótese contra o Sporting. Vai ser apenas um bom jogo. Pelo menos é um jogo diferente para... Para a cidade de Alverca. Isso mexeu estes dias? Mexeu com a cidade estes dias, percebeu isso? Sim, acho que mexeu. É bom aqui para a cidade de Alverca. Aqui deste lado também vem apoiar o Alverca. Alverca vai ganhar. Alex José Semedo vai meter os gols aí, 2-1. Para mim vai ser Flávio Castro e Alex Apolinar, 2-1. Muito bem, aqui ficam prognósticos com marcadores de golos e tudo. Muitos brasileiros que jogam no Alverca, como também já disseram em estúdio, e aqui certamente alguns familiares que vão apoiar o Alverca. Vai-se fazendo aqui uma enorme festa, falta pouco para começar o jogo e confirma-se essa perspectiva. Será aqui praticamente casa lotada, 8 mil espectadores nesta partida que começa daqui a pouco e que vai dar no canal 1 da RTP, Inês. António Pedro Carvalho, com as expectativas para este Alverca Sporting, que está quase a começar, começa às 20h45. António, se olharmos para este Alverca, ouvimos aqui alguns adeptos, houve até uma senhora que dizia que acha que o Alverca não vai ganhar, que o Sporting é muito melhor, mas se olharmos para esta Alverca e por tudo o que já aqui dissemos, como é que vai jogar o Alverca? O Sporting pode ganhar e com certeza que se dentro do campo conseguir mostrar as diferenças entre tanto a nível individual como coletivo, acaba por vencer. Agora, não tenho dúvidas, não me sobram dúvidas, vai haver muita resistência por parte desta equipa do Alverca. Como tu já disseste, treinada por Vasco Matos, uma curiosidade, a título de curiosidade só, e como eu há pouco falei que o plantel era composto por metade brasileiros e metade portugueses. Hoje na equipa temos 6 brasileiros. E em relação ao Vasco Matos, o treinador, estavas a dizer há pouco, foi teu jogador
jogador sim, no Campo Meirense, exatamente. A única alteração que há em relação àquilo que se perspectivava é a mudança do guarda-redes. Isso acontece também muitas vezes e com muitos treinadores. Pensava-se que se jogaria Miguel Lázaro, que é normalmente o guarda-redes da equipa, e joga João Vitor. Depois, uma defesa com Jorge Bernardo à direita, André Dias à esquerda, André Duarte e Ronaldo Rodrigues no eixo da defesa, Andrezinho, Luan e Rafa Castanheira no meio-campo, e depois uma linha um pouquinho mais adentrada, do lado direito Flávio Castro, Alex Apolinário do lado esquerdo e no centro Eric, o melhor marcador da equipa, se não me engano, marcou até agora 6 golos. É um brasileiro que é, como eu disse e repito, o melhor marcador desta equipa. Portanto, me parece também que Vasco Matos, tal como Silas, optará por jogar num 4-3-3. Estamos quase a terminar. Bruno, em 2 minutos, que riscos é que corre Silas neste jogo, sendo que, tal como o Benfica falávamos há pouco, começa também uma semana importante, porque depois tem o jogo para a Liga Europa com o Rosenborg e depois joga com o Vitória de Guimarães para o campeonato. Corre o mesmo risco que todos os Golias que não respeitam suficientemente um adversário tido por mais fraco, o David, e que muitas vezes acabam por ser surpreendidos. E isso, naturalmente, que é ainda... Esse risco é maior quando se apresenta uma equipa formada por jogadores que normalmente não são titulares, na sua grande maioria. Mas tem os processos mais assimilados nesta altura. Essa é a vantagem. Mas do outro lado estará uma equipa que também, do ponto de vista da vontade de surpreender, não perde, creio eu, para o Sporting. O Sporting tem outra obrigação, tem outras responsabilidades, tem a obrigação principal até de começar a defesa do troféu, que venceu na época passada. Perder, como eu disse há pouco. O Sporting tem muita pouco a ganhar por toda a gente. Mas vai ser interessante, principalmente para observar a evolução que o Silas foi capaz de fazer durante este período. Eu penso que essa é a grande curiosidade. É a principal curiosidade. Em relação ao Sporting, será certamente. Estamos a receber imagens em direto de Alverca e podemos perceber aqui por estas imagens, foram poucos segundos, mas Frederico Varandas também já está no estádio para assistir ao jogo que começa dentro de 4 ou 5 minutos, o Alverca Sporting, para ver em direto no canal 1 da RTP, com a narração do Gonçalo Ventura e os comentários de António Tadeia. No fim do jogo fazemos aqui a análise na RTP3 a este jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal no Grande Área, com o Manuel Fernandes Silva, que vai ter com ele, como sempre, o Bruno Prata, o Hélder Postiga, o Rui Malheiro e também o Manuel José. Mal termina o jogo, que começa o Grande Área. Resta-me agradecer ao Bruno e também ao António esta análise, esta antevisão ao Alverca Sporting. É tudo por agora. Eu volto mais logo no 24 horas. Até lá. Boa noite. RTP3. As horas extraordinárias. E por necessárias estas são as suas horas extraordinárias. Mia Couto, o escritor moçambicano, diz que a poesia o salvou. Das obras de ficção aos textos pensados. Acaba de editar O Universo num Grão de Areia. É uma reunião de discursos, artigos, ideias de um homem que, para além de artista, é também cientista. Prémio Camões 2013, finalista do Man International Booker Prize. Venceu vários prémios literários também nos Estados Unidos da América. E diz sim, é a metáfora uma estranha forma de vida. Olá, Mia Couto. Olá, tudo bem? Podemos dizer assim que viver em constante ideia metafórica do mundo é também uma forma de salvar-se e de ter uma ideia de vida própria? Eu acho que sim, acho que a metáfora, longe de ser apenas um recurso do escritor ou de quem quer embelezar o mundo, não é? Muito mais, portanto, que um elemento
estético ou decorativo, é uma maneira de pensar o mundo, é não abdicar de uma linguagem que toca coisas que são tão reais como as outras, não é? Estamos habituados a ler Miyakoto há muitos, muitos anos e sempre com uma possibilidade de esperança na sua forma de dizer o mundo, de dizer esse seu mundo. Gosta até de brincar que vive um bocadinho nesse universo da infância. Este livro, no entanto, o universo de um grão de areia, parece um pouco mais pessimista. É verdade ou não? Não sei, só se foi sem querer, porque não vejo... Mais realista, vá. Sim, o mundo também não está como estava há 10 anos. Eu acho que o mundo agora está mais sombrio, tem coisas que nós não prevíamos, e por um lado ainda bem, que acho que dá gosto é esta imprevisibilidade das coisas que são da sociedade e que são do mundo e da vida, não é? Há aqui uma frase absolutamente extraordinária que eu gostava de ler. Venho de um continente que só se torna visível nas cores extremas do inferno e do paraíso. Essa tradução dos mundos que a literatura de Miyakoto também faz, dizer-nos que esta África, a sua África, não é só isto, não é só o inferno ou o paraíso. A África saltita entre esses dois estereótipos, não é? O do mundo intacto, o mundo ainda explorado, que até era melhor que se fosse só África sem africanos, não é? Segundo essa perspectiva mais estereotipada, é racista mesmo. E aquilo que é depois a tradução do inferno, com as guerras, com a fome, com as desgraças. Não é? E a África é bem mais do que isso, vive nessa zona entre esses dois polos, entre esta dualidade, que são os únicos retratos que se sabe ter da África. Não é? Porque para admitir que não fosse só isso, era preciso perceber e aceitar que a África é uma coisa muito complexa, muito diversa, como é qualquer outro continente. Mas a sua literatura tem ajudado a fazer esse processo, a vermos essas Áfricas todas inteiras? Eu acho que qualquer literatura faz isso, porque trabalha naquilo que é a pessoa, que é o indivíduo, que é o singular, não? E mostra que a África tem essas singularidades, não só naquilo que são as várias Áfricas que convivem, e convivem às vezes bem, às vezes mal, não é? Mas também naquilo que são a diversidade enorme e humana, esta diversidade humana. Parece que, até que do ponto de vista, agora recorro ao meu estatuto de biólogo, mas do ponto de vista mesmo daquilo que é, digamos, o património genético, o património linguístico, aquilo que são essas diversidades que vêm de muito longe. A África ainda é o continente que tem um maior leque de diversidade. Gostei particularmente agora de falar nessa questão de ser biólogo, por isso é que eu brinquei com o ser cientista, porque é também, não é? A sua formação na biologia. Há uma altura conta uma história magnífica que foi convidado para uma conferência sobre neurociência e também leva um amigo seu, o Chase Nguezi, assim se diz? Não sei. Nguezi. E que ajuda, de alguma forma, a fazer essa reinterpretação ou um olhar mais preciso sobre a sua África, sobre essa África que é necessário levar também para congressos de neurociência. Como é que foi essa experiência? Foi terrível, porque eu, mesmo na véspera, eu sabia que esses, vamos dizer, colegas de ciência se levam muito a sério, eles estão no topo agora, são a esperança de salvarem o mundo e a humanidade. E eu ia abrir um congresso e eu sou simples biólogo, trabalho numa área de ecologia, não tenho especialidade nenhuma que me pudesse dar alguma mais-valia para esse assunto. Mas pensei que talvez fosse importante trazer isso, que é esse homem tão simples, que praticamente não fala português, que é um caçador no meio lá de uma área absolutamente remota e que tem essas percepções sobre o que é o pensamento, como é que a gente pensa com o corpo todo, como é que nós somos feitos de sonho. Há ali um momento em que, nesses dias que convivi com ele, eu estava com o meu filho e despedi-me. Adeus, Mádio, ele chama-se assim. E o homem ficou admiradíssimo, mas porquê é que se despede? Porquê é que diz adeus? Mas vocês não vão estar juntos na mesma tenda e não vão sonhar juntos? Isso não é tão importante como a marca de presença que é dada pela vigília. Ele não usou estas palavras, mas realmente me ficou essa sugestão de como é que a gente localiza as coisas e cria fronteiras para que depois seja tudo mais simples. E há outras maneiras de ver isso, há maneiras de ver o pensamento
que, por exemplo, que localizam o pensamento no corpo inteiro. Nós pensamos com o corpo inteiro, não é só com o cérebro. Eu gosto disso, eu gosto de se centrar nessas coisas. Interessante, porque aqui há uns tempos Jorge Mulder dizia exatamente isso: a emoção sente-se, em que parte do corpo se sente a emoção, também se sente fora do coração ou fora do cérebro. Há outros sítios do corpo onde se pode sentir. Olhando para a seriedade, por exemplo, do Prémio Camões. O Prémio Camões já foi também Mia Couto. Neste momento estamos num processo político, podemos dizê-lo assim, em relação à entrega do prémio a Chico Buarque. Fez uma nota de intenções de convocar vários dos escritores que venceram esse prémio para, de alguma forma, criar um protesto. Estamos nessa senda, estamos nesse caminho? Não estamos diretamente, porque eu recebi a mensagem que o Chico gostaria que não se fizesse essa pressão, porque para ele é mais importante que não seja assinado pelo Bolsonaro esse documento do que seja assinado. Ele próprio declarou: eu assim ganho 2 vezes o Prémio Camões, mas não é a intenção dele não é ganhar 2 vezes, é que realmente aquilo que seja a lição política, a mensagem que é dada é muito mais forte se ele continuar a recusar-se. E, entretanto, fui envolvido num outro movimento que foi, digamos, iniciado no Brasil, mas participei nessa criação dessa ideia, em que os próprios escritores declaram que vão eles próprios assinar o tal documento que deveria ser assinado pelo Bolsonaro. Acho que assim é melhor, porque se retira das mãos desse senhor essa possibilidade de decisão. Ele não representa o Brasil, quem representa mais o Brasil são esses escritores brasileiros e os outros que podem assinar na vez dele. Como é possível que, de repente, a literatura e a arte esteja neste momento a ser outra vez uma arma, podemos dizer, uma forma de politicamente ser mais interventivo no mundo? Nunca deixou de ser. Eu acho que agora é mais claro que, até porque agora, por causa da emergência de novos poderes da extrema-direita, de gente que olha a arte e a cultura com uma grande suspeita, não é? Ficou mais claro para nós quanto é que isso lhes faz medo, não é? Quanto é que a escrita literária, quanto é que a poesia e o pensamento crítico os atemorizam, não é? Está mais claro, mas sempre foi, sempre é. Disse também neste livro que o medo foi um dos seus primeiros mestres. Em que sentido? É sempre que o medo é absolutamente fundamental. Também político, também um medo do ponto de vista político. Sim, pois o medo é realmente instrumentalizado, é manipulado de maneira a que se criar uma espécie de paralisia, uma espécie de dependência absoluta daquilo que é o Salvador, que é o discurso messiânico, que depois está associado a esta extrema-direita populista, não é? E essa preocupação não é só do ponto de vista político, mesmo do ponto de vista daquilo que é o discurso ambientalista, não é? Eu acho que há uma tendência de criar um retrato apocalíptico do mundo, né, que a natureza está a terminar. E se esta é a mensagem principal, se caminha pela angústia e pelo medo, não é? As pessoas têm tendência a entregar-se a qualquer coisa simples e total e absoluta, que é o discurso da salvação de alguém que apareça, não é? Falando em salvação, podemos falar em democracia e nas eleições de Moçambique que estão a decorrer. Moçambique é um dos sítios africanos destes países da África subsaariana em que a democracia funciona, em que a democracia é uma consciência do povo, das pessoas? Acho que sim, acho que se pode dizer que sim, com todos os problemas que é preciso também apontar, não é? Porque é uma democracia muito jovem, é uma democracia que tem que vencer essa ideia de que a democracia vive apenas pelo exercício do voto, não é? Mas a democracia é muito mais que isso, é uma cultura. A democracia tem que ter também um aparelho institucional que permite que o cotidiano entre 2 eleições se exerce de uma maneira aberta, transparente, né, com a inclusão de todos, não é? E isso ainda não existe tanto em Moçambique. Dizia o seu amigo Nguesi também, que está aqui escrito neste seu livro: eu não vejo com os olhos, meu amigo, eu vejo com os sonhos. Continua a ser assim a vida de Mia Couto, enquanto escritora e enquanto pessoa?
assim, uma aprendizagem constante para que eu transfira dos sonhos para os olhos aquilo que tem que ser o meu olhar sobre o mundo e sobre os outros. Não é? Obrigada, Mia Couto. Obrigado. Por esta nossa conversa. Acaba de publicar um conjunto de escritos, pensamentos, ideias, discurso. Mia Couto, o universo num grão de areia. Está publicado pela editorial Caminho e vem a Portugal para conversar também sobre Chico Buarque, as eleições em Moçambique, ou sobre essa ideia de África, tantas Áfricas que existem também nas suas palavras. Já sabem, entre arte e cultura, estas são mesmo as suas e as nossas horas extraordinárias. Sábado, no Olhar ao Mundo. O que trava o Brexit no adeus britânico à União Europeia. Brexit is like climbing a mountain. We need vigilance, determination and patience. Ofensiva militar turca reacende ameaça jihadista islâmica. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire, and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. Destaques desta semana, onde Ana Isabel Xavier é convidada de António Mateus, no Olhar ao Mundo. Sábado, às 14h20. My government is committed to establishing the United Kingdom. Na RTP3. Que cosa está sucedendo? I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. احنا هنعدل القوانين. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. I see stories of chaos. Chaos. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Do you feel me now? Germany had Hitler, the Philippines would have, but we don't have any chemical weapons. With the taste of your lips, I'm on a run. I want to do the right thing for the world. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. It's an honor to be with you. Addicted to you, don't you know that's toxic? Che diciamo mamma? And I know what to do. Don't you know that you're toxic? Sono vergognato. Vamos lá ver se eu consigo fazer o papel de fiel da balança. Provatissimamente. Há casos em que não custa nada seguir bons exemplos. Já dizer Confúcio. Mal seria. Nós também não estamos cá para adivinhar o futuro. Realmente é único. Cá estaremos no Trio de Ataque. O seu clássico de domingo. Trio de Ataque. Domingo às 22 horas na RTP3. Greenfest, o maior festival de sustentabilidade do país, está de volta em outubro. Com energias renovadas e uma nova casa. Teremos conferências, workshops, empreendedorismo, teatro, música e muita animação. Evento gratuito para toda a família. De 17 a 20 de outubro, esperamos por si na nova SBE Campos de Carcavelos. Souto de Moura. Memórias, projetos, obras. Exposição dos 40 anos de atividade do arquiteto Eduardo Souto de Moura. Fotografias, maquetes e desenhos originais do acervo da Casa da Arquitetura. Inauguração no dia 18 de outubro. Entrada livre. Na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Não falte.
O ciclo Noites de Queluz regressa em outubro e novembro com 10 concertos, com destaque para o Ensemble Zéfiro, o quarteto Chiaroscuro e solistas como Angélica Kirchschlager, Giuliano Carmignola e Christophe Coin. De 17 de outubro a 10 de novembro no Palácio Nacional de Queluz. Mais informações em parquesdesintra.pt. RTP3. Londres e Bruxelas chegaram a acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. É já o 4º acordo para que essa saída venha mesmo a acontecer. Houve entendimento para que ele fosse firmado, mas a grande questão é saber se este acordo vai ser ou não aprovado pelos deputados britânicos. Essa votação acontece este sábado. A Turquia aceitou um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos. A ofensiva turca contra os curdos na Síria vai parar durante as próximas 120 horas. Na política nacional, a direita tenta renovar as lideranças. No PSD, Jorge Moreira da Silva está a ponderar se avança como candidato. No CDS, esta noite vai estar reunido o Conselho Nacional para marcar o congresso antecipado que vai eleger o sucessor de Assunção Cristas. Boa noite, seja muito bem-vindo ao 360. Londres e Bruxelas chegaram a acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O texto do acordo não é muito diferente do inicialmente negociado, mas os dois lados conseguiram chegar a um entendimento que parecia impossível, por causa da questão da fronteira entre a República da Irlanda e da Irlanda do Norte. Agora falta saber se este acordo vai ser aprovado pelos deputados britânicos ou ter o mesmo destino dos anteriores, que foram chumbados em Londres. Jean-Claude's the boss here. Yeah. Se era preciso alguém levantar a voz para pôr ordem nas negociações, essa pessoa é Jean-Claude Juncker. O presidente da Comissão Europeia não se poupou a enunciar as virtudes do acordo alcançado. It provides certainty where Brexit creates uncertainty. It protects the rights of our citizens and it protects peace and stability on the island of Ireland. There will be no border on the island of Ireland and the single market will be protected. Na verdade, este acordo não mudou muito em relação ao texto inicial, mas alterou algumas das linhas vermelhas traçadas por Theresa May, como, por exemplo, deixar a Irlanda do Norte dentro das regras do mercado único ou, para evitar uma fronteira física entre as Irlandas, passar a fazer os controlos alfandegários nos pontos de entrada da ilha, como portos e aeroportos. Boris Johnson considera que este é um bom acordo para ambas as partes, mas não parece muito convencido do apoio de Westminster para o aprovar. And I hope very much now, speaking of elected representatives, that my fellow MPs in Westminster do now come together to get Brexit done, to get this excellent deal over the line and to deliver Brexit without any more delay, so that we can focus on the priorities of the British people. A necessidade de convencer o Parlamento Britânico também é razão para alguma cautela dos líderes europeus. Não nos têm faltado acordos
com os governos britânicos. Que eu me recordo, só nestes 4 anos, chegámos a um acordo com Cameron, que não resultou numa vitória no referendo. Chegámos a um acordo com May, que não foi aprovado no Parlamento. Tivemos um aditamento ao acordo com a senhora May, que também não foi aprovado no Orçamento. Portanto, espero que a quarta seja de vez. Ainda assim, a vontade geral é de, ultrapassada esta barreira difícil, olhar para a relação futura entre velhos aliados. Com Pedro Escoto, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. O acordo entre Reino Unido e União Europeia foi aplaudido pela chanceler alemã e pelo presidente francês, mas Emmanuel Macron aconselhou também prudência face à possibilidade de o Parlamento britânico chumbar este entendimento. O primeiro-ministro irlandês acredita que este é o melhor acordo possível. Leo Varadkar era um dos principais interessados num acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. O primeiro-ministro irlandês admite que teve que deixar cair algumas linhas vermelhas para que no final houvesse um entendimento. I want there to be a deal that allows the UK to leave in an orderly fashion. Obviously, I regret that they are leaving, but we accept that they are leaving, recognising the unique history and geography of Northern Ireland, one which ensures that there is no hard border between North and South, one which allows the all-island economy to continue to develop, and one which protects the European single market. A chanceler alemã também vê pontos positivos no acordo entre Bruxelas e Londres, mas o presidente francês não esquece os passos que ainda há pela frente para que o entendimento entre em vigor. La satisfaction qui est la nôtre s'accompagne d'une légitime prudence, parce que, instruits par l'histoire, nous savons aussi que les parlements peuvent finalement ne pas se retrouver dans l'accord. Je veux croire que le Premier ministre Johnson aura une majorité pour soutenir cet accord âprement discuté durant ces dernières semaines. Natürlich müssen jetzt noch die Parlamente, das heißt das Europäische Parlament und das britische Parlament, zustimmen. Aber vorbehaltlich dieser Zustimmung können wir sagen, dass hier ein Abkommen ausgehandelt wurde, was in einer extrem schwierigen Situation doch die Möglichkeit eröffnet, die Integrität des Binnenmarktes zu erhalten, gleichzeitig zum Good Friday Agreement zu stehen. Und dass der irische Premierminister hier auch ganz zufrieden ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen. Boris Johnson tem agora que conseguir pelo menos 320 votos a favor do acordo na Câmara dos Comuns para que o entendimento seja ratificado pelo Parlamento Britânico. Uma missão que ficou mais difícil depois da rejeição, já anunciada, pelos unionistas da Irlanda do Norte, os liberais-democratas e o Partido Trabalhista. As it stands, we cannot support this deal and will oppose it in Parliament on Saturday. Num sábado em que os deputados da Câmara dos Comuns vão debater e votar o acordo do Brexit. Vamos em direto para Bruxelas, é lá que está o correspondente da RTP, Duarte Valente. Duarte, olá, boa tarde, boa noite. Os líderes europeus aprovaram formalmente o acordo aí em Bruxelas, mas este é um primeiro passo. Boa noite, Carolina. Efetivamente está feito o mais difícil, que era negociar este acordo, fechá-lo. A luz verde dos 27 era mais ou menos fácil, porque todos sabiam as linhas que não podiam ultrapassar. Agora faltam os passos determinantes para a aprovação deste acordo, quer do lado do Parlamento Britânico neste sábado e depois na próxima semana no Parlamento Europeu. Sassoli, o Presidente do Parlamento Europeu, já disse que os eurodeputados estão prontos para dar o ok a este acordo que aqui foi assinado. Assim se passa o mesmo do lado britânico. E essa é a grande incógnita, uma vez que, recordo, e como ouvimos nas reportagens, esta é já a quarta vez que Bruxelas dá a luz verde a um acordo que depois chega ao Westminster e é chumbado pelos deputados britânicos. Desta vez há concessões feitas dos dois lados, concessões feitas do lado da União Europeia, em deixar cair, por exemplo, o backstop, o tal mecanismo de salvaguarda que impedia uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Em contrapartida, o Reino Unido também deixou cair uma das linhas vermelhas da Theresa May, que era colocar a fronteira no mar da Irlanda, deixando a Irlanda do Norte no mercado único europeu,
Europeu, ou pelo menos sujeita às regras, algumas regras do mercado único europeu, apesar de formalmente estar na União Aduaneira do Reino Unido. Isto é suficiente para convencer todos os partidos que apresentam reticências em relação a este acordo? Essa é a grande incógnita. Os unionistas da Irlanda do Norte já fizeram saber que não têm condições para aprovar este acordo. Os trabalhistas de Jeremy Corbyn também, e aqui nota-se um esforço mesmo dos líderes europeus para convencerem os eurodeputados a passarem este acordo. Jean-Claude Juncker dizia esta tarde aos jornalistas que não há razão para ver um adiamento da data de 31 de outubro porque o acordo está fechado. Obviamente esta é uma frase que pretende condicionar um pouco os deputados britânicos a aprovarem o acordo. É evidente que se isso não for possível, aí Boris Johnson voltar aqui dizendo preciso de mais tempo para negociar, para tentar um acordo no Parlamento Britânico. Nenhum dos 27 vai dizer que não a esse pedido. Ao mesmo tempo, é preciso ver que é preciso haver uma razão concreta para que esse adiamento seja feito. Estas são as incógnitas. O Primeiro-Ministro António Costa dizia aos jornalistas portugueses ao final da tarde que já durante o dia de hoje falou com Jeremy Corbyn, o líder trabalhista do Reino Unido, dizendo-lhe que, ou aconselhando-o a não querer pôr interesses partidários ou do Reino Unido à frente dos interesses europeus, porque há valores mais altos que é preciso defender, mas aparentemente não teve uma resposta concreta de Jeremy Corbyn. Fica esse suspense no ar, se assim lhe podemos chamar, até ao próximo sábado para essa reunião no Parlamento Britânico. Duarte Valente em direto desde Bruxelas, onde esta tarde os Estados-membros aprovaram então este acordo. Vamos então à análise deste tema com os nossos convidados hoje no 360, Marcos Farias Ferreira, professor universitário, e Bernardo Ivo Cruz, especialista em ciência política. Bem-vindos, boa noite a ambos e obrigada por estarem connosco. Bernardo Ivo Cruz, começo por si, e já lá iremos a essa grande decisão de sábado a Londres, mas Theresa May também conseguiu este acordo e conseguiu mais do que uma vez. O que é que este acordo tem de diferente do último alcançado pela senhora Theresa May? Do último tem muito, do penúltimo não tem nada. Este acordo é praticamente o mesmo acordo que a senhora May negociou em 2017. Só que em 2017 ela dependia dos votos dos unionistas da Irlanda do Norte, que a meio da negociação telefonaram para Bruxelas a dizer não aceitaremos isto, e ela teve que interromper um jantar que estava a ter e voltar para Londres para negociar, ou para continuar a negociar internamente o acordo. Em relação ao último acordo, este é substancialmente diferente. Porque aqui o que nós estamos a falar é manter a Irlanda do Norte no espaço da União Europeia em termos de regulamentos do mercado comum e regulamentos fronteiriços. No anterior acordo, o que nós estávamos a falar era separar a Irlanda do Norte do resto da União Europeia. E, portanto, no anterior acordo, a fronteira ficaria entre as duas Irlandas. Coisa que os acordos de Sexta-feira Santa, os acordos que puseram fim à quase guerra civil dentro da Irlanda do Norte, não permitiam. Este acordo o que faz é passar a fronteira para o mar da Irlanda, ou seja, separar a Irlanda do Norte do Reino Unido. A mesma coisa se nós puséssemos uma fronteira económica no Mondego, ou no Douro, ou no Tejo. Portanto, há uma grande diferença em relação ao acordo que estava até agora previsto. Não há praticamente diferença nenhuma à primeira negociação da senhora May em finais de 17. E, aliás, na verdade, esse ponto do chamado backstop que tem sido a grande pedra no sapato no evoluir destas negociações. É impossível, é materialmente impossível sair da União Aduaneira e do mercado comum e manter os acordos de Sexta-feira Santa. Os acordos de Sexta-feira Santa baseiam-se nas liberdades que vêm da União Europeia. E, portanto, ou se quer manter os acordos de Sexta-feira Santa, se quer manter a paz na Irlanda do Norte, ou se quer sair do mercado comum. As duas coisas juntas não funcionam. E é isto que tem impedido, desde o início do processo, que o Brexit se consiga fazer. Porque quando o Reino Unido resolveu sair da União Europeia, entendeu-se que o sinal que os eleitores britânicos tinham dado ao Governo e ao Parlamento, era nós queremos retomar o controle das fronteiras,
retomar o controle das leis e retomar o controle do orçamento. E isto obriga a sair do mercado comum. Sair do mercado comum e manter os acordos de Sexta-feira Santa, como se viu ao longo destes 3 anos, é uma impossibilidade, porque os acordos de Sexta-feira Santa baseiam-se nas liberdades dos acordos de Sexta-feira Santa, do mercado comum. E, portanto, não é possível fazer este casamento, como, aliás, está a história para provar. Há 3 anos que se anda a tentar e sem sucesso nenhum. Marcos Farias Ferreira, esta questão de não existir esta fronteira física era aquilo que tinha vindo a impedir que se chegasse ao tal acordo e que fosse aprovado. Estando esta etapa conquistada, isto pode dizer-nos que a saída pode estar para breve ou não quer dizer nada disso, porque o Parlamento e a composição do Parlamento britânico podem não fazer aprovar mais este acordo? Estamos apenas a falar de um acordo entre o governo britânico e a União Europeia. E daí a especial alegria do primeiro-ministro irlandês, porque conseguiu, de facto, trazer de volta essa questão, evitar que haja uma fronteira física entre as duas Irlandas. O primeiro-ministro britânico, julgo que foi obrigado a fazer este retrocesso, não é? Ao contrário do que era todo o seu programa político, do que era o seu voluntarismo, que ou saímos completamente com acordo ou sem acordo, e recebeu em troca, eu julgo pouca coisa, recebeu em troca que a decisão de prolongar este acordo, este Estatuto Especial da Irlanda do Norte, seja decidido no próprio Parlamento da Irlanda do Norte. Por acaso está parado neste momento, há 2 anos e meio que está parado. E, portanto, há aqui eu julgo que este acordo traz uma nova complexidade à equação, que é fazer depender o Estatuto Especial da Irlanda do Norte da própria política interna da Irlanda do Norte, que é muito complexa. E que está sujeita a alterações muito difíceis de gerir entre os dois grupos unionistas